Nos subterrâneos da caverna de Edron, existe um desafio que provavelmente é conhecido por todos os players que já passaram pelo Tibia. A Annihilator Quest, por muito tempo, foi o mais difícil desafio do Tibia. Além do level 100, ela tinha como requisito não só a habilidade mecânica individual do jogador, como também trabalho de equipe. Pois para fazer Annihilator você precisava de 4 jogadores. Muitos foram os times que passaram por essa quest e fizeram história dentro do Tibia, mas muitos outros, ao invés de lendas, viraram apenas pilhas incandescentes de poeira. Hoje vamos falar sobre a história da Annihilator Quest e sobre os times lendários que passaram por essa sala demoníaca. A Annihilator Quest foi criada em março de 2004 na versão 7.24 do Tibia. Ela foi lançada juntamente com outras duas grandes quests, a The Postman e a Paradox Quest. Mas diferente das outras duas quests, que tinham complexos enigmas e missões que demandavam tempo e paciência, a Annihilator era nada mais nada menos do que um teste brutal de força, que além de te desafiar como um jogador individual, testava também sua habilidade de jogar em time. É uma quest localizada nos confins da caverna de Edron, e tendo um char level 100 você estaria apto a atravessar a porta que levava ao desafio. A primeira sala em si não tem nada de especial. É um pequeno aposento com 4 espaços em destaque no centro da sala com uma alavanca do lado. Aqui, os 4 players level 100 deveriam se posicionar e puxar a alavanca. Quando puxassem ela, seriam teleportados no meio de um verdadeiro inferno. 4 demons à distância jogando bolas de fogo, além das suas letais waves frontais de energia, uma em cada player. E além de cada demon à distância em cada jogador, tínhamos também 2 demons mais à direita que obstruíam a porta que levava ao fim do desafio. Então, basicamente, para você vencer a Annihilator, você precisava sobreviver ao ataque de 6 demons até que seu time conseguisse matar os 2 demons que trancavam a porta. Uma vez que você finalmente atravessasse a porta, chegaria na sala de recompensas. Sobre as recompensas eu vou falar mais pra frente no vídeo, mesmo porque no lançamento da Annihilator eram poucos os players que sequer chegavam nessa parte. A maioria encontrava seu triste fim na primeira parte da quest. Uma vez que um player do time morria, os demons direcionavam seus ataques para os players restantes, que geralmente morriam um a um em um efeito cascata. Mortes aqui definitivamente não eram raras, e vários times tiveram que tentar várias vezes o desafio para que só alguns players conseguissem chegar na sala de recompensas. E a pergunta que fica é: como que a desenvolvedora do jogo criou um desafio tão difícil, desbalanceado e impossível para os players da época? Em meados de 2004, não tínhamos muito conteúdo exclusivo para os players high level. Isso se deve, é claro, pelo fato de que grande parte da comunidade tibiana era low level na época. Tínhamos um número considerável de players level 50. Players level 100 eram destaques absolutos, e geralmente sendo os top levels de seus respectivos servidores. E tínhamos, é claro, a lendária jogadora Bubble, sendo a dona do impensável level 200. A Cipsoft, no update de março de 2004, queria fazer um desafio que seria difícil mesmo para os seus melhores jogadores, e decidiu que faria uma quest simples, porém extremamente difícil, que seria um teste de força bruta sem a possibilidade de fuga. E para criar a primeira versão do que seria a Annihilator, Greeny e Steve, 2 membros da Cipsoft, pediram ajuda a 4 GM Seniors. O GM Senior, para quem não sabe, era a maior posição que um GM poderia chegar sem estar trabalhando de fato na Cipsoft. Eles eram meio que a última instância da justiça tibiana antes que o assunto chegasse na Cipsoft. E geralmente casos de corrupção de GMs normais eram julgados pelos GMs Seniors. Os 4 GMs Seniors presentes na criação da Annihilator eram Flattery, o primeiro jogador a ter pago uma Premium Time, Farring, o rígido GM que sempre bateu de frente com a Cipsoft sobre a sua vontade de deletar os bots ao invés de bani-los, Nightmare, o Sênior que provavelmente mais contribuiu para o mapa do jogo, tendo criado a ilha de Rookgard e a cidade de Khazor-dûm, e Tagor, um dos players mais antigos do Tibia, que estava junto com Iris War durante a descoberta da Ciclopemania. Tanto Greeny quanto Steve tinham status de God em seus personagens, sendo totalmente imortais dentro daquele test server. Já os 4 GM Seniors eram mortais, mas tinham tido seus status alterados para poder passar pela porta do nível 100. Sendo que fora daquele test server, nenhum dos chares deles tinha nível 100. Na primeira versão do que seria Annihilator, o desafio era muito mais simples do que a sua versão final, tendo apenas 2 demons, um deles trancando a porta da sala da recompensa e o outro na parte de trás.
Um dos problemas que eu vejo nessa formação é obviamente o fato de que você só precisa matar um Demon para poder abrir a porta. O outro poderia ser simplesmente ignorado assim que o time matasse o primeiro e saísse correndo, trancando a porta assim que entrassem na sala de recompensa. E falando em recompensas, o interessante dessa print é que nós podemos ver que o quarto prêmio originalmente era um Mastermind Shield. Esse é o único prêmio original que não foi mantido na sua versão final. No primeiro teste, Flattery e Tagor acabaram mortos, enquanto os dois Gods permaneceram e limparam os Demons sem grandes problemas. Steve teleportou os Seniors que morreram para a sala de recompensas, e os 6 juntos começaram a discutir sobre a quest. No geral, apesar de terem tido 2 baixas, eles acharam a quest muito fácil. Eles queriam que Annihilator fosse um desafio à altura dos melhores jogadores da época, um desafio tão imponente que se tornaria, com o tempo, o grande objetivo para que todos os jogadores buscassem o nível 100 dentro do jogo. Todos os 6 testers eram alemães, e em alemão eles começaram a discutir sobre como eles poderiam tornar a quest mais difícil e notável. Greeny disse que a quest deveria ser absurdamente difícil. Steve pergunta o que eles poderiam fazer para dificultar ela. Flattery dá a ideia de que eles poderiam colocar outras criaturas além dos demônios. Mas seguindo a linha de ter apenas demônios na quest, Farring comenta que deveriam ser no mínimo 4 demônios. Nightmare pontua que eles deveriam tornar a quest quase que impossível de se fazer. Greeny então dá a sugestão final, que se tornaria a versão que nós temos até hoje da Annihilator. 2 Demons atacando a curta distância e 4 Demons atacando a longa distância. Depois de alguns ajustes no mapa, os 6 players se reuniram novamente para o que seria o último teste da Annihilator pré-implementação. Para fazer um teste mais fiel, eles pegaram da database do servidor real 4 cópias de chares level 100+ que existiam no Tibia. Com posse desses chares, eles se organizaram em fila e puxaram a alavanca. Dessa vez, os 4 jogadores morreram instantaneamente, enquanto Steve observava de longe os poucos segundos de luta que eles duraram. Aparentemente, a nova versão da Annihilator era absurdamente mortal e infinitamente mais difícil do que a sua primeira versão. O GM Tagor sentiu que a quest agora apresentava um desafio digno, mas comentou no chat dos Counselors de que provavelmente todos os jogadores que tentassem fazer essa quest iriam morrer. Foi então que o GM Nightmare lançou uma das suas mais célebres frases, que ficaria marcada na história e que encerraria a discussão. Apenas um jogador morto é um jogador satisfeito. Ao ser implementada em março de 2004, a quest foi um verdadeiro sucesso entre os players. Muitas celebridades da época tentaram logo de cara fazer a quest, enquanto outras ficaram escondidas, não querendo arriscar uma morte que poderia tirá-las do páreo para a disputa do top level dos seus servidores. Reza a lenda que a Player Bubble foi uma das primeiras celebridades top level a arriscar uma ida sem volta até a Annihilator. Poucos são os detalhes da sua Annihilator além dessa screenshot. Muita gente especulava que o time inteiro dela tinha morrido durante o confronto, e que ela sozinha teria conseguido matar os 2 Demons que guardavam o caminho, conseguindo, por fim, finalizar a quest. Essa é uma lenda que circula na internet, e que inclusive eu mesmo comentei no meu vídeo sobre a Bubble. Mas tentando encontrar uma informação mais confiável aqui para o vídeo, perguntei para o Carchaos se ele se lembrava dessa história da Annihilator da Bubble. Depois de alguns dias de pesquisa, ele encontrou uma publicação de 2004 que diz que depois da implementação da Annihilator, alguns times de Antica tentaram fazer o desafio e que todos falharam. Os integrantes do time de Bubble morreram, e ela própria, não muito tempo depois dessa screenshot, acabou morrendo também. Bubble retornaria a Annihilator apenas anos mais tarde, com sua filha in-game, Ashera. As duas terminariam a quest juntas e pegariam uma Sword of Valor e uma Demon Armor. E falando em recompensas, acho que vale falar sobre cada uma delas e sobre como elas mudaram o jogo. Na sala de recompensas, existe uma placa na frente dos 4 baús com os dizeres: escolha apenas uma recompensa e nunca retorne. A quest oferece 4 recompensas aos seus campeões, e diferente do que se pode pensar, cada um dos players poderia pegar itens iguais aos dos seus colegas, mas cada player só pode pegar apenas um item. Cada item recompensa ficava à mostra atrás de cada bancada, e uma plaquinha na parede sinalizava o conteúdo de cada um dos baús. A primeira plaquinha sinalizava a Demon Armor. Esse era um item extremamente cobiçado na época, porque além de ser um item lindo e exclusivo dessa quest, era uma armadura apenas um ponto mais fraca do que a Magic Plate Armor, que era a melhor armadura do jogo
e era um drop mega raro de Demon. Era um item que poucas pessoas possuíam de fato. Eu me lembro que quando eu fiz Annihilator com os meus amigos em Menera lá para 2013, todos nós escolhíamos a Demon Armor. Isso porque anos depois, em 2008, a CIP colocou uma restrição de invocações em itens, e agora as MPAs só poderiam ser usadas por Knights e Paladinos, o que fez com que o preço da Demon Armor decolasse, agora que ela era a armadura mais poderosa que druids e sorcerers poderiam usar. A próxima recompensa era a lendária Sword of Valor, ou SOV, que apesar de ser chamada assim na plaquinha e na sua descrição no look, tem como nome oficial Magic Sword. Ela era a melhor espada de uma mão da época, tendo um impressionante ataque 48, batendo de frente até mesmo com a lendária Thunderhammer, que até onde se sabia era um item inobtível na época. E falando em arma poderosa, o terceiro prêmio era nada mais nada menos do que um impressionante machado de uma mão, um machado tão afiado que poderia cortar até mesmo pedras. O Stonecutter X tinha inacreditáveis 50 de ataque, e convenceu muito dos Knights da época a jogarem exclusivamente de machado. Na verdade, a Annihilator em si moldou o metagame dos Knights. Quem queria a melhor arma disponível de uma mão iria para a classe dos machados usar o Stonecutter, e os apaixonados adeptos da espada, a classe de armas mais amada de todo o Tibia, iriam usar a SOV. Acho que foi a partir desse ponto que a categoria das clavas começou a ficar marginalizada. A categoria das clavas contava com armas muito mais fracas para os high levels, e a clava, que era lendária e inacessível, tinha um status pior do que as armas disponíveis na Annihilator. Apesar disso, alguns poucos players antigos iriam usar clavas no Tibia, como o lendário neozelandês Psychonejote. Quanto à última recompensa, bom, ela era uma surpresa. É claro que ao terminar Annihilator você poderia levar para casa uma lendária Demon Armor, ou uma valiosa Sword of Valor, ou um poderoso Stonecutter. Mas quando os primeiros aventureiros pisaram na sala de recompensa, provavelmente a coisa que mais intrigou eles foi o quarto prêmio. Sinalizado na parede apenas como a surpresa, a caixa de presentes poderia conter absolutamente qualquer coisa. E essa curiosidade fez com que muitos dos players optassem por arriscar o quarto prêmio. Originalmente esse prêmio era para ser um Mastermind Shield, mas provavelmente ele foi avaliado como uma recompensa muito fraca, comparado com outros prêmios que não existiam em lugar nenhum fora dessa quest. Então os desenvolvedores decidiram colocar uma surpresa dentro de uma caixa. Abrindo o presente misterioso, o player iria encontrar nada mais nada menos do que um ursinho de pelúcia. Ao contrário do que muitos podem achar, o ursinho de pelúcia não faz nada de especial e não é necessário para alguma quest secreta. Ele é só um ursinho de pelúcia. E a própria descrição dele brinca com a cara dos aventureiros. Eu desbravei a Annihilator e tudo que eu consegui foi esse ursinho de pelúcia. Apesar de ter sido implementado como uma piada de mau gosto pela Cipsoft e de ter feito pouco sucesso entre os primeiros aventureiros que escolheram ele, o Annihilator Beer acabou fazendo sucesso muito tempo depois, quando os outros itens começaram a desvalorizar e esse ursinho foi ficando cada vez mais procurado pelos colecionadores e decoradores de casas. O carisma e a fofura do ursinho eram simplesmente grandes demais para que ele fosse ignorado para sempre. Além disso, existe um fato curioso de que ele tem exatamente o mesmo peso da Magic Longsword, acendendo uma chama de teoria na cabeça dos jogadores mais conspiracionistas. Se ursinhos de pelúcia no geral pesam menos, por que o Annihilator Beer é tão pesado? Será que existe algum item oculto dentro dele? Bom, sobre as recompensas. Eu ainda acho que a Cipsoft deveria ter colocado uma Thunderhammer como quarta opção. Sério, foi bizarro ver a classe das clubs sendo marginalizada durante tanto tempo apenas pelo fato de que eles só colocaram um machado e uma espada como recompensas dessa quest. Muitos foram os times famosos que passaram pela Annihilator. Infelizmente, não foram todos que registraram em vídeo sua passagem nessa sala, mas vale mencionar a Annihilator da Bubble, a Annihilator dos Del Toro em Izara, que provavelmente foi a primeira Annihilator de todo o Tibia a ser completada, a Annihilator de Titânia pela Guild Unity e a insana Annihilator de Setzer Gambler e de seu time de magos de Julera. 9 meses depois das guerras julerianas contra os Black Knights de Itajaí, Setzer e 3 dos seus mais fiéis companheiros de batalha se reuniram para tentar fazer a quest apenas com magos, em agosto de 2005. Isso era meio perigoso porque geralmente um Knight era escolhido para ficar mais à direita na fila, para tancar as poderosas porradas corpo a corpo dos dois demônios que protegiam a porta. Setzer então ficou no lugar onde geralmente ficava o Knight, e a player Portutanga
iria ser a player que iria fazer a contagem e puxar a alavanca. Mas parece que ela estava mais nervosa do que os 4 magos que iriam fazer o desafio. E ao invés de fazer a contagem, ela simplesmente puxou a alavanca. Os 4 magos então foram teleportados para a sala dos Demons. E em apenas 6 segundos, eles mataram todos os Demons da sala. Não só os que trancavam a porta, mas eles mataram também os que estavam à distância. Eles spamaram Echevogram Nasvis, a magia mais poderosa de destruição em massa do Tibia, disponível apenas para Master Sorcerers. Então a quest, que foi lançada como um desafio supremo em 2004, já em 2005 foi masterizada por alguns poucos players. O engraçado é que depois que eles chegam na sala de recompensa, o Setzer xinga a Portutanga, por ela não ter contado direito. E o Léo Bunda, famoso jogador de Julera, pede pezinho para os seus amigos para tentar pular por cima de um dos baús e pegar uma recompensa adicional. Vários foram os times que passaram por essa quest e fizeram história, mas existe um player que ficou absurdamente famoso por causa dessa quest. É difícil falar da Annihilator sem falar de Astronis. Astronis ficou mundialmente conhecido por ter sido sobrevivente de uma Annihilator onde todo seu grupo morreu, e ele, sozinho, conseguiu completar o desafio. A qualidade do vídeo é bem precária por ser um vídeo bem antigo, mas guarda o precioso registro de toda essa história. Astronis era um Knight do servidor de Astera, e no ano de 2006 ele se reuniu com alguns amigos para fazer a temida Annihilator Quest. Seus amigos eram Elmari, Geba e Selenia. Astronis fez a contagem e puxou a alavanca. Quando eles foram teleportados, já de cara começaram a tomar um dano massivo dos Demons. Geba é o primeiro aventureiro a tombar, com apenas 14 segundos de luta. O time, agora em 3, se esforça para manter o ritmo e matar os 2 Demons trancando a porta. Durante todo o tempo, podemos ouvir gritos da multidão torcendo pelos nossos heróis. Eles conseguem deixar o primeiro Demon na rede, mas infelizmente, depois de um forte combo, Elmari tomba, deixando para trás apenas Selenia e Astronis, que agora lutam pelas suas vidas. Os dois conseguem matar o primeiro Demon. Astronis não consegue dar o tão sonhado passo para frente, e o Demon de trás agora vem para frente dele. Sinceramente não dá nem para culpar o Astronis, porque esse passo, por mais que seja o meta da quest, era quase que impraticável antigamente por causa do lag. A luta continua, e Selenia, que estava de vida full, toma um crítico duplo dos Demons e é evaporado instantaneamente. Agora resta apenas Astronis, que além de sobreviver ao ataque de 5 Demons, precisa terminar de matar o último Demon que ainda está entre ele e a porta da sala de recompensas. A opção fácil aqui seria aceitar a morte e guardar os supplies para uma próxima tentativa, agora que o time todo já tinha morrido. Mas Astronis não se renderia assim tão fácil. Desesperado, Astronis começa a golpear o Demon com as suas poderosas Ice Rappers. Ice Rappers são facas de gelo que se quebram após o uso, mas que dão um dano absurdo nos monstros. No ápice da luta, ele acerta um hit inacreditável de 393 no Demon. Várias são as vezes que ele chega na vida preta e acaba conseguindo se healar de volta, enquanto seus amigos gritam pela parede, apoiando ele. No fim das contas, Astronis consegue matar o último Demon, chegando na sala de recompensas. O que mais me chama a atenção dessa parte é que mesmo antes dele pular no baú das recompensas, ele volta para olhar o corredor e olha triste para o corpo dos seus amigos que ficaram pelo caminho. Um dos players até grita incrédulo se Astronis realmente conseguiu solar a quest. Astronis se tornou uma lenda absoluta depois desse episódio da Annihilator, tendo durado 4 minutos e 48 segundos absolutamente sozinho com os Demons. Sua vitória foi muito celebrada em Astera no ano de 2006, e o vídeo produzido pelo seu amigo Kagan Nesti garantiu que a palavra de Astronis se espalhasse por toda a comunidade tibiana. A Annihilator hoje está longe de ser o desafio que já foi um dia. Já na minha época, lá para 2013, a gente já fez ela sem muitos problemas. Mesmo porque o nosso grupo já estava todo no nível 200, e a quest foi originalmente projetada para níveis 100. Outra coisa que tornou ela muito mais fácil foi a adição de hotkeys no Tibia, o que facilitou muito as curas de UH durante o desafio. Hoje a Annihilator é pré-requisito para você conseguir o Demon Outfit. E o próprio NPC Avatar diz que a quest, apesar de já não ser mais grande coisa, é uma etapa importante na jornada de qualquer um dentro do Tibia.
a Annihilator foi uma quest que marcou a jornada de muitos jogadores mais antigos do Tibia. E se você quiser guardar para sempre um pedaço dessa quest lendária, o Libose colocou à venda uma linha de moletons, camisetas e blusões tematizados da Annihilator Quest. Ele me mandou umas amostras e olha só para isso, eu me apaixonei nesses moletons. Eles têm estampados os 4 prêmios lendários da quest: a Demo Armor, a Sov, o Stone Cutter X e o favorito do Libose, o Annihilation Beer. Além dos moletons da Annihilator, ele tem várias outras roupas com a temática do Tibia, incluindo camisetas e moletons dos Paladinos e do Cubo Supremo. Se vocês se interessaram e estão a fim de comprar, tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clica no like, se inscreva no canal e deixem nos comentários quais as próximas quests que vocês querem ver por aqui. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!